Assassino do Zodíaco, os horríveis assassinatos. No final dos anos 60 e início dos anos 70, o assassino do Zodíaco aterrorizou o norte da Califórnia, matando pelo menos 5 pessoas e alegando ter matado 37 pessoas no total. Os primeiros assassinatos ocorreram em 20 de dezembro de 1968, em Vallejo, Califórnia. As duas vítimas adolescentes foram baleadas e mortas enquanto estavam sentadas em um carro estacionado em uma área de estacionamento de cascalho. O próximo crime ocorreu em 4 de julho de 1969, a poucos minutos dos primeiros assassinatos. O assassino se aproximou de um carro estacionado com uma lanterna e atirou nos 2 passageiros antes de se afastar e voltar para atirar novamente. Uma das vítimas, Michael Magial, sobreviveu e conseguiu dar uma descrição do assassino. Algumas semanas depois, o San Francisco Chronicle, o San Francisco Examiner e o Vallejo Times Herald receberam cartas manuscritas idênticas de alguém que afirmava ser o assassino. As cartas incluíam 3 códigos diferentes que o Zodíaco alegou que revelariam sua identidade. Alguns dias depois, o San Francisco Examiner recebeu outra carta, na qual o assassino se referia a si mesmo como o Zodíaco pela primeira vez, escrevendo: "Este é o Zodíaco falando." Em 27 de setembro de 1969, em Napa, Califórnia, um casal que fazia piquenique foi esfaqueado por um homem com um capuz estilo carrasco com o símbolo do Zodíaco no peito. Mas uma das vítimas, Brian Attell, sobreviveu. Ele foi capaz de dar uma descrição do assassino. Finalmente, em 11 de outubro de 1969, em São Francisco, o taxista Paul Stine foi baleado na cabeça por seu passageiro. Um adolescente do outro lado da rua ouviu o tiro e deu uma boa olhada no agressor, assim como 2 outras testemunhas. No caos da situação, o despachante da polícia de alguma forma identificou incorretamente o suspeito como um homem negro, embora ele tenha sido descrito de forma diferente. Quando 2 policiais, Donald Folk e Eric Zels, passaram por um homem atarracado e branco com óculos de aros grossos a poucos quarteirões do local, eles não o questionaram, pois ele não se encaixava na descrição do despachante. O Zodíaco mais tarde zombaria dessa interação em uma carta, tornando provável que os 2 policiais dirigissem pelo serial killer mais notório do país na época sem nem saber. Um esboço composto foi desenhado com base nas descrições das 2 testemunhas do assassinato de Paul Stine. Tornou-se a imagem mais famosa do Zodíaco. Em 20 de abril de 1970, uma carta para o San Francisco Chronicle incluía uma mensagem codificada com o nome do Zodíaco. O Zodíaco continuou enviando cartas, mas parou em 1971. Mas em 1974, ele enviou uma última carta, na qual afirmava ter matado 37 pessoas. Em 2002, o Departamento de Polícia de SF conseguiu extrair um perfil genético parcial de uma carta do Zodíaco da saliva no selo. Não foi suficiente para identificar conclusivamente uma única pessoa, mas foi suficiente para eliminar alguns suspeitos. O primeiro suspeito vem de Gary Stewart, que acredita que seu próprio pai, Alvan Best Jr., é o assassino do Zodíaco. Ele tem uma estranha semelhança com o esboço composto, e seu nome também corresponde ao número de caracteres na cifra Meu Nome é. No entanto, embora Alvan Best Jr. se pareça com o esboço composto do assassinato de Paul Stine, ele não se encaixa na descrição do homem grande e corpulento dos 3 assassinatos anteriores. Gary Stewart também tentou testar o DNA de seu pai contra o DNA do Zodíaco recuperado de 2002, mas não foi permitido, levando Gary a acreditar que isso era um encobrimento policial. O segundo e mais famoso suspeito é de Robert Graysmith, que acredita que Arthur Leigh Gallen era o assassino do Zodíaco. Esta teoria é a base para o filme de 2007, O Zodíaco, estrelado por Jake Gyllenhaal como Robert Graysmith. O caso dele. No dia do terceiro ataque do Zodíaco no Lago Berryessa, Allen disse à família que estava indo para aquele local exato. Ele voltou para casa naquela noite coberto de sangue, com uma faca ensanguentada em seu carro.
Além disso, um dos amigos de Allen, Don Chaney, disse que Allen se referia a si mesmo como o Zodíaco antes que o assassino fizesse publicamente. Chaney também disse que Allen planejava caçar pessoas. Quando Allen foi entrevistado, ele disse que seu livro favorito era The Most Dangerous Game, um livro sobre um homem que caçava humanos, e um livro referenciado pelo Zodíaco em sua primeira carta à imprensa. Ele também estava usando um relógio da marca Zodiac com o mesmo símbolo do Zodíaco que o assassino usou. Quando a polícia revistou seu trailer, eles encontraram pequenos animais dissecados, facas ensanguentadas e dispositivos sexuais, mas nenhuma evidência direta dos assassinatos. Em 1974, Allen foi condenado por abuso sexual infantil e foi preso por 3 anos. Coincidentemente, durante esse período, nenhuma carta do Zodíaco foi recebida. Em 1987, um preso disse à polícia que Allen admitiu a ele que havia assassinado Paul Stine. Em 1991, Mike Magial, o homem que sobreviveu ao segundo ataque do Zodíaco, escolheu Allen de uma lista de fotos como o assassino. Isso levou a polícia a vasculhar a casa de Allen novamente, e desta vez eles encontraram fórmulas de bombas construídas e fitas sobre o assassino do Zodíaco. Um ano depois, Allen morreu de um ataque cardíaco suspeito. Vale ressaltar que o DNA de Allen foi comparado com a saliva do selo do Zodíaco e não foi compatível. Mas acredita-se que Allen tinha o hábito de deixar outras pessoas lamberem seus selos para ele. Allen também passou por uma análise de caligrafia, que também não foi compatível. Finalmente, Allen não se parece com o composto do assassinato de Paul Stine, mas ainda é considerado o principal suspeito. O último suspeito vem do policial aposentado Harvey Innes, que acredita que Lawrence Kane é o Zodíaco. Em 1962, Kane se envolveu em um acidente de carro que resultou em danos cerebrais influenciando seu comportamento. Um psicólogo afirmou que Kane estava perdendo a capacidade de controlar a autogratificação. Kane pode ser visto na cifra Meu Nome é. Além disso, a segunda vítima do Zodíaco, Darlene Ferrin, tinha uma irmã que disse que Kane seguiu e assediou Darlene nas semanas que antecederam o assassinato. Além disso, Don Folk, o policial que possivelmente entrou em contato com o Zodíaco após o assassinato de Paul Stine, aparentemente disse que nas centenas de fotos que lhe foram mostradas nos últimos 20 anos, Kane era mais parecido com o homem que ele viu. Kane também morava perto das vítimas, ou perto dos locais de suas mortes. Kane mudou-se para South Lake Tahoe em 1970, e naquele ano uma possível vítima do Zodíaco chamada Donna Lass desapareceu. Coincidentemente, ela trabalhava no mesmo hotel que Kane. Finalmente, em 1970, Kathleen Jones e seu bebê foram induzidos a pegar carona com o Zodíaco. Ele disse a ela que ia matá-la e jogar seu bebê atrás dela. Jones conseguiu pular do carro com seu bebê e escapar. Embora este seja um encontro não confirmado do Zodíaco, o Zodíaco possivelmente confirma essa interação em uma carta. Em uma lista de fotos, Kathleen Jones aponta Lawrence Kane como o homem que tentou matá-la. A caligrafia de Kane não combinava com as letras do Zodíaco, mas também não podia ser descartada. Além disso, Kane se assemelha à descrição do assassino na cena do assassinato de Paul Stine, mas não à descrição grande e pesada do Zodíaco nos 3 primeiros assassinatos. Mensagem é decifrada 51 anos após série de mortes nos Estados Unidos. O FBI confirmou que um grupo de amadores conseguiu decifrar uma mensagem codificada de 340 caracteres, 51 anos depois de ela ter sido supostamente enviada ao jornal São Francisco Chronicle por um homem que ficou conhecido como o assassino do Zodíaco. O assassino, que nunca foi preso, matou 5 pessoas a tiros e facadas, em uma série de assassinatos que aterrorizaram a área da Baía de São Francisco no final dos anos 1960. O nome Zodíaco era usado pelo próprio assassino, que ganhou fama pela brutalidade das mortes e pelas comunicações cifradas com que provocava jornalistas e investigadores.
A mensagem foi uma das várias enviadas a jornais durante o período em que o assassino atuou na região. Ela foi decodificada por 3 pessoas dos Estados Unidos, Bélgica e Austrália. Espero que vocês estejam se divertindo muito enquanto tentam me pegar. Não tenho medo da câmara de gás porque ela vai me mandar para o paraíso mais cedo, porque agora tenho escravos suficientes para trabalhar para mim, diz a mensagem decifrada, sem lançar qualquer luz sobre a identidade do assassino. Em um vídeo postado no YouTube, o web designer da Virgínia David Oranchak diz que decifrou o código junto com o especialista em matemática aplicada australiano Sam Blake e o belga Jal Van Eyck, um gerente de depósito e engenheiro de softwares de quebra de códigos. A mensagem, que Oranchak descreveu como mais do mesmo lixo em busca de atenção vindo do zodíaco, consiste em fileiras de letras maiúsculas e símbolos. A equipe de decodificação, que uniu engenhosidade e softwares para decifrar a mensagem, dedicou seus esforços às vítimas do assassino e seus parentes. Confirmando a conquista da quebra do código, o FBI disse que continua a buscar justiça para os mortos pelo assassino. No tweet abaixo, o órgão diz o seguinte: o FBI tomou conhecimento que um código atribuído ao assassino do Zodíaco foi decifrado por cidadãos. O caso do assassino do Zodíaco continua sendo uma investigação em andamento para a divisão do FBI em São Francisco e para nossos parceiros locais. O assassino do Zodíaco aterrorizou múltiplas comunidades pelo norte da Califórnia, e mesmo após décadas, nós ainda continuamos a buscar justiça para as vítimas destes crimes brutais. Devido à natureza em andamento da investigação, e por respeito às vítimas e seus familiares, não faremos mais comentários neste momento. Esta não é a primeira mensagem codificada atribuída ao assassino, de acordo com o San Francisco Chronicle. Outras 2 ainda precisam ser decodificadas, uma das quais pode conter o nome do assassino.